Paz do Senhor Jesus para os meus irmãos em Cristo, os meus seguidores, meus amigos. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesta tarde, finalzinho de tarde, estou aqui na casa da minha mãe e resolvi fazer um cenário para vocês. Aqui está a palavra de Deus e eu irei ministrar ao seu coração nesta noite, para que você tenha uma tarde assim abençoada por Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos 16, todo versículo a partir do 9. Eu não vou ler toda a leitura, mas eu vou pregar ali a partir do 9 e vou concluir no 31. Atos 16, versículo 31. Vou falar de 3 episódios acontecidos na Bíblia através do nosso apóstolo Paulo. O apóstolo, o qual era perseguidor de homens e mulheres de Deus, mas um dia ele teve um encontro real com Deus. Ele teve um encontro real com Deus, não através da Bíblia, mas pessoalmente, diretamente, como eu creio nesse encontro. Então, meus queridos, sou missionária Irmã Maria, conhecida como Dona Bila da Fazendinha Pouca Terra, e hoje aqui me comprometo a trazer a vocês uma palavra de poder, uma palavra poderosa da parte de Deus, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 9, aonde o Senhor deu a Paulo uma visão à noite. E nesta visão, o Senhor despertava Paulo a ir à Macedônia, ali na Macedônia, Filipe, a primeira cidade de Macedônia, aonde tinha pessoas com uma grande necessidade de conhecer o Evangelho de Cristo. E ele, quando dormia à noite, veio a visão que pessoas pediam socorro a ele. Passa a Macedônia e socorre-nos. E assim ele fez. Ele não mediu, meus queridos amados, ele não mediu de maneira nenhuma, não colocou dificuldade alguma. Quero lhe dizer, meus amados queridos, que através da minha vida, Deus vai usar você de uma maneira tão tremenda, tão especial, que só você vai contar esse testemunho para outras pessoas, eu creio. Porque como missionária, como mulher de Deus, tive verdadeiramente, assim como Paulo, um encontro com Cristo, e o Senhor Jesus mudou a minha vida. E Paulo atravessou as limitações dele, atravessou as suas dificuldades e foi para a Macedônia. E ao encontro ali de madrugada, saiu à noitinha para ir orar de madrugada, saiu às portas, procurando rios, ver se encontrava lugar para orar. E quando ele chegou ali, naquele lugar onde ele foi orar, desculpa, meu irmão, porque aqui à noite é zona rural, e não vai dar para, eu só vou ministrar para vocês. E vocês vão ler 16 do capítulo 9 até fechar o capítulo. E vocês vão ver que coisa linda Deus fez na vida daquele povo, naquela cidade. 3 pessoas foi grandemente abençoado por Deus através da atitude de Paulo, ter uma visão, não se deitar, não se acomodar, mas ir buscar. E ali a primeira pessoa que ele saiu para orar, mas Silas, encontrou umas mulheres. E entre elas tinha uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora, comerciante daquele lugar, como eu fui comerciante. Ela era comerciante, vendia
purpura na cidade de Tiratira. E ali ela estava orando ao Senhor e ela era temente a Deus. Eu sei que aí, do outro lado, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, no mundo, tem pessoas que é temente a Deus, mas não tem ainda um conhecimento a respeito da salvação. E eu quero, meus amigos, meus amados, meus seguidores, lhe mostrar que Deus, a palavra de Deus, tem usado mulheres e homens, crianças, jovens, adolescentes, para ministrar o seu coração a respeito da salvação. E ali, louvado seja Deus, teve um encontro com Lídia. Ela era comerciante e temente a Deus, mas não tinha conhecimento a respeito para a salvação. Ali, quando Paulo começou a pregar para ela, começou a orar e pregar para ela, o Senhor lhe abria o coração para entender tudo que Paulo falava. E naquele cenário, naquele momento, ela passou a ter uma visão maior do que era Deus, de como fazer para agradar a Deus. Meus queridos amados, Deus entrou com providência, com clareza, no coração e na mente de Lídia, que ela e a casa dela foram salvos. Ela e a casa dela foram batizados e salvos. E seguindo eles, e elas se apaixonaram pela palavra, se apaixonaram pelo poder de Deus que foi ministrado pela vida de Paulo, que elas pediram, rogaram a ele que ficasse em sua casa. E eles não podiam, ali constrangiram ele naquele momento, porque eles não podiam, porque outras pessoas precisavam desta mesma palavra. E eles, meus queridos amados, seguiram em frente. E quando eles voltaram novamente à oração, eles faziam isso diariamente. Quero lhe dizer, ore ao Senhor. Consagre sua vida a Deus. Leia a palavra. Porque esta palavra tem um poder, meus irmãos. Esta palavra é tão poderosa que nos faz ver além do que nós nunca imaginamos a ver. Eu sou prova disso. E aí, quando eles iam à oração, novamente encontrou uma mulher que era possuída por demônios. E aqueles demônios falavam através da boca da mulher e dizia: aqueles homens, aqueles senhores, verdadeiramente é servo do Deus vivo. E ela fazia isso muitos dias. E aquilo incomodou a Paulo, porque o Espírito de Deus, por excelência, que movia na vida de Paulo, que move na minha vida, que vai mover na sua vida a partir de hoje, a partir desse vídeo, vai fazer você entender quando verdadeiramente é bênção ou maldição que está lançando sobre a sua vida. E ali, meus queridos amados, aquela moça continuou falando. E Paulo ministrou na vida dela. Disse: em nome de Jesus, demônios, em nome de Jesus Cristo, saia da vida dela agora. E na mesma da hora, a mulher foi curada. Oh, aleluia. Na mesma da hora, a mulher foi curada. E por causa dessa cura que a mulher foi curada, Paulo e Silas foi cometido à prisão. Porque os criadores, os majestades daquele lugar, os poderosos, tiravam lucros através da adivinhação daquela moça, que a Bíblia também não fala o nome dela. E eles foram levados à praça pública, tomaram uma surra e foi lançado na prisão. E lá, agora vamos para o 31, para o 30, 31 e o 31 que diz: quando eles estavam na prisão, veio sobre ele um vendaval, um terremoto muito forte, que lançou, que abalou as estruturas da cadeia, vou falar assim, do cárcere. E quando esse movimento acontecia, Paulo e Silas louvavam a Deus.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia! Quando eles cantavam, meus queridos, todos os presos foram soltos, todos aqueles condenados foram libertos e livres pelo poder da oração e do louvor que Paulo e Silas louvavam naquele momento. E aí chegou a parte do carcereiro. O carcereiro tinha recebido ordem para que esses homens não saíssem. Esses homens foram guardados, bem guardados. E aí o que aconteceu? O carcereiro dormiu nesse momento, porque Deus faz coisa semelhante para te dar vitória. Deus faz coisa semelhante para que você receba de Deus aquilo que já está preparado, aquilo que já foi destinado a você. Aí o carcereiro acordou. Quando o carcereiro acordou, meteu a mão na espada para tirar a sua vida. Porque ele sabia que se aqueles homens poderosos chegassem ali, ia cortar as juntas dele, ia desmiunçar. Ele disse, vou tirar minha própria vida que dói menos. Ele assim pensou. Mas o Senhor queria a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Paulo repreendeu ele lá e disse, ei, não lhe faça dano algum. Todos estamos aqui. Aleluia. Todos estamos aqui. E ele, trêmulo, todo agoniado, quase morto, disse, senhores, o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus Cristo, no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e o teu filho, será salvo tu e o teu vizinho, será salvo tu, aleluia, e todos que ouviram a sua ministração. Um beijo, comenta lá o que lhe tocou, o que você gostou, porque a missionária, não só da fazendinha, vai estar ministrando na sua vida outra palavra.